Aqui de novo. Vamos ver se eu consigo agora, né? Felizmente não aparece. Bom, agora vamos esperar. Esperando vocês entrarem, esperando a candidata. Pessoal, a live hoje vai ser uma entrevista com a candidata, deputada federal, pelo PCB, beleza? A gente vai esperar ela entrar pra gente começar a entrevista, beleza? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Opa, boa noite. De novo, Vitor. Eu vou mandar mais uma vez aqui pra ela. Aqui. Hoje foi muito complicado, o nome dela não apareceu aqui pra colocar. Então, Oi, boa noite, candidata. boa Boa noite. noite. Boa noite. Seu nome aqui não apareceu aí, não deu pra chamar, eu tive que enviar. Ah, tá. Pessoal, hoje a live vai ser com a candidata, a deputada federal, pelo PCB, aí em Minas Gerais. A gente vai fazer uma entrevista aqui com ela, fazendo algumas perguntas, para saber um pouco melhor qual é o ponto de vista da candidata e um pouco das ideias da candidata, beleza? Candidata, pode se apresentar, seu nome, tudo mais. Oi, gente, boa noite. Como o Gabriel mesmo disse, eu sou candidata a deputada federal, né, pelo Partido Comunista Brasileiro aqui em Minas Gerais. Eu tenho 21 anos, né, eu estudo geografia na Universidade Federal de Minas Gerais. Também trabalho, né, nessa vida estudante, trabalhadora, travesti, católica, vegana, comunista e que milita também, né, gente? Porque parte da nossa vida tem que ser lutar. Tanto é que aí vocês me conhecem, meu nome é Espaguete, né? E a Espaguete é um apelido de luta que eu carrego, que eu ganhei na capoeira, e daí por diante. A vida é uma luta e a gente só pode ser assim, porque só a luta muda a vida, né? A senhora é basicamente toda a margem da periferia do capital. É travesti, é vegana, é comunista, é toda a margem. Primeira pergunta, tá? A gente vai começar então a primeira pergunta. Por que resolveu se candidatar? Então, a decisão ela não é uma decisão meramente individual. No Partido Comunista Brasileiro, pelo menos, quando a gente decide por uma candidatura, a gente decide por essa candidatura de forma coletiva. Então, não é que é o meu sonho individual ser uma candidata ao Congresso Federal porque eu queria fazer isso e isso é um projeto pessoal meu. Não, não é. Foi decidido pelos meus camaradas que eu era que deveríamos estar disputando a, as eleições burguesas desse país e que eu era um nome que deveria tá nessa disputa. Nessa lista. Sim, e aí, por que eu quero isso e por que a nossa organização acha importante estar fazendo essa disputa eleitoral? Primeiro, para a gente poder estar mobilizando as pessoas. E mobilizar as pessoas, a gente entende que as eleições elas são uma parte importante disso, né? Mas isso vai para além das eleições. Mas as eleições são um passo importante disso porque
a gente consegue acessar mais as pessoas e falar dos nossos projetos durante as eleições. Então, a gente acha importante, e eu acho importante, nós achamos importante que a gente tenha essa candidatura para mobilizar mais setores da classe trabalhadora e também conversar com essas pessoas sobre as propostas. Porque por mais que realmente eu, enquanto uma travesti negra da minha classe trabalhadora, por mais que eu consiga, sim, trazer uma perspectiva importante, né, de um setor da classe trabalhadora que é muito marginalizado, de nada adianta se eu não conversar com as pessoas e mobilizar elas a respeito disso, trazendo propostas, medidas concretas que melhorem as condições de vida delas. Porque, assim como você e eu não decidimos, nos interessamos por política por causa de, sei lá, um fanatismo ou alguma questão simbólica qualquer, normalmente as pessoas não se interessam também, sabe? As pessoas não veem a foice e martelo e acham bonita e começam a virar comunista. Não, elas veem as suas necessidades concretas, elas veem as suas necessidades de ter moradia, a sua necessidade de ter um ambiente de estudo adequado, que tenha um bandejão lá, um bandejão acessível, que tenha moradia estudantil, que tenha transporte. E é por isso que a gente aproveita das eleições e tenta buscar ao máximo chegar nas pessoas e trazer as nossas medidas e propostas concretas para que elas possam ter com que mobilizar e para que elas possam, assim como nós, melhorar suas condições de vida. É muito importante fazer realmente esse uso da democracia burguesa. Acabou saindo, candidato, a sua imagem da live. É importante que nós usemos, nós comunistas usemos realmente essas áreas de democracia burguesa que nós podemos usar para chegar a grande parte da população, a grande parte, não a totalidade da população, para conseguirmos conquistar, mostrar que existe uma ideia que está ali lutando pelo que elas acreditam, sabe? Lutando pelo que as pessoas acreditam. Então, eu acho sua atitude muito importante, porque vai além de um interesse pessoal de querer lutar por um futuro melhor e por uma democracia justa, mas também vai entre interesses de outras pessoas, interesses de outros membros do partido, entre outras pessoas que lutam também por uma democracia real no nosso país. Então, eu fico muito admirado pela sua coragem, porque é muito difícil ser uma mulher travesti, negra, num Brasil tão transfóbico e preconceituoso, e ainda assim se candidatar a deputada federal. Então, incrível. Eu gostaria de passar para a próxima pergunta. Qual a sua ideia socioeconômica? Minha ideia socioeconômica? Então, eu acho que atualmente a gente tem vários problemas no Brasil, né? Esses problemas não começaram de agora, né? Então, a gente tem o neoliberalismo, a gente tem um neoliberalismo para enfrentar, e esse neoliberalismo, ele tomou toda a sua proporção, principalmente depois do golpe de 2016, mas as medidas macroeconômicas neoliberais, elas foram adotadas desde o governo FHC foram mantidas inclusive nos governos petistas, até porque não é simplesmente uma política de governo, mas é bem mais do que isso. O neoliberalismo, ele é uma nova forma de ser do capitalismo. Mas eu acho que vai muito além disso, sabe? Porque nossos problemas não começaram com o neoliberalismo. Veja, mesmo antes, quando a gente não tinha esses ataques tão robustos contra as estatais, quando a gente ainda tinha alguma política de desenvolvimento estatal, a distribuição de renda não era nem perto do que a gente imagina ser boa. O autoritarismo nesse país, ele era uma realidade durante o período ditatorial, mas também uma realidade entre os períodos constitucionais burgueses, né? Porque eu não sei se dá para chamar aquela porcaria de democrática. Eu acho que está mais para constitucional mesmo, né?
Constitucional, eu acho que é o nome mais preciso, né? Porque tinha Constituição, mas não quer dizer que era democrático, né? Igual atualmente. A gente tem uma Constituição, É uma inclusive, bem Constituição ali passada. democrática, né? É, É uma a gente tem, Constituição. inclusive, né? Uma Constituição bem avançada e bem democrática, né? Mas, assim, que na realidade mesmo, na nossa classe, a gente vê que ela e feijoada é a mesma coisa, né? E então é isso. Eu acho que a gente tem que ter uma retomada de um projeto de desenvolvimento, apesar disso, mas um projeto de desenvolvimento que, acima de tudo, garanta uma política soberana economicamente para a gente poder estar garantindo as necessidades da nossa classe, porque a gente está falando aqui, por exemplo, de questões que são acesso a direitos básicos, né? E essas questões, elas fazem parte de políticas que a gente costuma, grosso modo, chamar de estado de bem-estar social, né? E esse tipo de política não se alcança sem uma política econômica soberana, sem uma política econômica que garanta que aquele país possa destinar os seus recursos e destinar também os rumos do seu desenvolvimento a longo prazo, né? E isso, por exemplo, quando a gente pensa em longo prazo e de uma política soberana que seja no sentido de garantir que a riqueza fique aqui, seja produzida aqui, essa política precisa ser necessariamente estatal. Então, um dos passos para que isso aconteça seria, além de reestatizar as empresas que foram privatizadas, como a Eletrobras, no caso aqui de Minas, muito importante, a Vale também, todo o setor minerário, porque a Vale não é a única atualmente que faz exploração mineral nesse estado, e no Brasil todo, né, também. Isso é necessário. Mas, assim, isso é necessário. E também retomar, né, reestatizar as empresas dos países imperialistas que estão atuando aqui, né? Isso é uma coisa que, inclusive, o Brizola fez, Brizola que nem era comunista, mas que é uma coisa que a gente tem que estar tensionando para a gente retomar mesmo, porque uma política de... Se a gente pensa a longo prazo em fazer uma transição energética que seja mais adequada para a realidade do nosso país, se a gente pensa em fazer uma política industrial que vai dar melhores empregos, uma política que vai permitir com que os insumos, né, que as indústrias precisam, energia elétrica, combustíveis, para que eles estejam disponíveis, a gente precisa de ter empresas, isso um controle estratégico do Estado. Então, eu acho que esse é um dos eixos e, principalmente, mais do que isso, a gente tem que orientar a produção do nosso PIB para direcionar para a população. Hoje a gente sabe que quando a gente fala em educação, a gente fala em saúde, quando a gente fala em saúde mental, né, também, quando a gente fala em questão de política habitacional, a gente sabe que o nosso PIB não é direcionado para essas áreas da forma devida como deveria acontecer, né? Então, o PIB, além dele crescer, né, com uma política de geração de empregos e de industrialização e desenvolvimento, né, que a gente precisa fazer com que ele cresça, a nossa burguesia pouco está interessada em fazer o PIB crescer atualmente. Ela quer mais crescer a exploração da classe trabalhadora dos recursos. Ela vai lucrar mesmo com o PIB não crescendo. Tanto é que lucrou com Bolsonaro e com Temer. E com o governo Dilma II também lucrou muito. Lucrou com todos esses governos. Crescendo ou não crescendo. É Entende? verdade. Eu concordo plenamente com a sua fala, concordo plenamente, porque a gente realmente precisa de políticas que olhem para o Brasil, que olhem para o país, sabe? Hoje a gente teve um debate na minha escola sobre insegurança alimentar, e aí eu toquei no assunto de que não tem como lutar por um país melhor, um país mais bem alimentado, sem pensarmos primeiro em nos desligarmos de políticas
de exportações, sabe? Nós não podemos pensar em uma economia forte, uma economia poderosa à sua população, sem primeiro nos desligarmos das exportações, sabe? O Brasil o Brasil é hoje o que é um cassino e uma fazenda. Aqui a gente está para produzir, a gente está aqui também para divertir pessoas que vêm de outros países que não recebem, que não são taxadas e que não recebem as devidas punições por grandes coisas que fazem, como até mesmo cassinos mesmo, sabe? Então, tudo que você falou é incrível, uma fala perfeita, uma fala certa, sabe? A gente tem que realmente olhar para o nosso país. E é uma coisa que a população, ela olha para o país, ela não identifica o socialismo, mas ela concorda com o socialismo, sabe? A população entende isso, ela tem medo da palavra, mas ela não tem medo do que é, sabe? Então, a sua ideia socioeconômica era uma ideia muito forte, uma ideia muito poderosa e muito certa, sabe? Então, incrível, boa resposta. Como se sente de acordo com a sociedade atual? É, no sentido de a sociedade atual na conjuntura. Uhum, questão cultural, questão de preconceitos, questão de como a sociedade lida com esses preconceitos, sabe? Questão Ah, cultural mesmo. eu sou dialética nisso, sabe? É um misto de pessimista, mas como eu tô organizada, eu assim vejo que tem como mudar. Mas é um pouco pessimista, assim, Uhum. porque eu não vejo, na verdade, como muita gente tem visto, que a nossa sociedade está se tornando menos conservadora. Eu acho que a nossa sociedade está se tornando mais conservadora. Eu acho que a nossa sociedade Uhum. é muito mais perigosa hoje em dia. É, a gente tem inflado muitos grupos neonazistas por aí e isso tem refletido cada vez mais na nossa insegurança. A gente tem fortalecido, assim, a gente não, né? Mas assim, a sociedade capitalista, ela está ela tá entrando num ciclo de deterioração e degeneração da sociedade que tem levado, sim, a um recrudescimento das opressões, sabe? Não é possível que a gente não consegue perceber o quanto que os assassinatos policiais têm se tornado mais frequentes, o quão absurdo é os países capitalistas manterem uma população carcerária tão grande, sabe? É, numa situação que a gente sabe que é de tortura praticamente. Não, na verdade não é praticamente, é tortura na prática mesmo. É tortura de verdade e não leva, na verdade, a resolução nenhuma, né? Só leva a mais violência, a um ciclo de perpetuação de violência. Então, assim, parece que a barbárie do capitalismo ela está cada vez mais escancarada e para as travestis, para as mulheres, para as pessoas negras, isso é muito pior, obviamente, porque é interessante, né, perceber como o conservadorismo, né, essa ideia de ideologia de gênero e essa perseguição às LGBTs, ela tem aparecido tão forte nos últimos anos, junto a um fundamentalismo religioso, em um momento em que a gente está vivendo uma crise do capital, houve uma crise e em seguida uma reorganização da burguesia, né? Porque que muita gente achou que ia acontecer e não aconteceu, e que depois achou de novo em 2020. Em 2008 eles acharam isso, em 2020 eles acharam de novo que o neoliberalismo estava morrendo, que a burguesia voltaria a ser progressista, né? Progressista, né? Que ela voltaria a ter uma política de bem-estar social para a classe trabalhadora como forma de aquecer o mercado. Isso não aconteceu, não aconteceu. A burguesia retomou e ela retomou da pior forma. Ela retomou com as guerras imperialistas. Você veja, as duas grandes crises que a gente tem tido recentemente, né, que foram mais pronunciadas, 2008 e 2020 com a Covid, né, que despencou o PIB de muitos países, a gente percebe que existiu um movimento de fascistização muito mais rápido dos países e também a primeira medida que o imperialismo tomou após esses acontecimentos foi
um recrudescimento ainda maior das guerras, né? Das guerras imperialistas. A cada crise que passa, parece que tem mais guerra, mais fome nos lugares, né? Você falou da fome aqui agora. A gente está há quanto tempo com um agronegócio de vento em polpa, com esse agronegócio capitalista que, pasmem, não é só no Brasil, gente. Não é só no Brasil que tem agronegócio, tem nos Estados Unidos também, tem Israel, e inclusive nos países da Europa que se pagam de bonitinhos, que gostam muito de agricultura familiar, valorizar o produto local, mas aquilo ali é só de dentro para fora, né? Eles lucram muito com o agronegócio daqui de dentro também, daqui do Brasil. E para eles é interessante que o agronegócio continue sujando nossas terras, explorando nossos povos camponeses, assassinando os povos indígenas e os animais também, né? Explorando os animais daqui também, né? De forma, inclusive, pior do que os de lá, porque até as gaiolas das galinhas poedeiras na Europa são maiores do que na Europa e no Reino Unido, são maiores do que aqui no Brasil, até isso. Né? Até nossas galinhas sofrem mais, gente. Até as galinhas. É complicado. É bem complicado. Então, assim, eu sinto essa sensação de que tem sido mais difícil, né, viver nessa sociedade, ainda mais, assim, na minha situação, e também eu sinto que isso vem de outras pessoas também. As pessoas estão cada vez mais depressivas e sem perspectiva. A gente trabalha muito, hoje em dia é praticamente impossível você viver com um emprego só, não quero desanimar muito não, sabe? Mas logo, logo você vai ver isso, não tem como você viver com um emprego só hoje em dia. Isso é coisa que a gente pode ouvir nos nossos pais, eu vou pro meu emprego. Não, meu filho, você vai para os seus empregos. E você trate de trabalhar muito bem nos dois, porque tem um monte de gente precisando mais de emprego também. Então, como que conversar com essas pessoas? Quando eu converso com as pessoas na rua, assim, elas têm um pouco de medo, né? Você chega às vezes com a foice e o martelo lá estampada, elas, com aquele todo anticomunismo por trás, elas podem ter medo, né? Será que vai comer meu bebê? Não vai, gente. Não precisa ter medo, calma. Mas aí a gente conversa com as pessoas, começa a falar de medidas concretas que afetam as vidas delas, como a redução da jornada de trabalho, e elas entendem, nossa, isso me representa. É possível mudar a jornada de trabalho? Eu nunca tinha pensado nisso. Reduzir a jornada de trabalho, no caso, sem redução salarial. É uma coisa que faria muita diferença não só para as pessoas ficarem melhores, né, mentalmente, como elas poderem se organizar mais, né? Porque a gente tem um problema organizativo, uma dificuldade organizativa, porque as pessoas estão atoladas, sabe? Elas não, como que elas vão fortalecer a esquerda? Enquanto esses moleque branco de classe média, heterossexual, publicamente pelo menos, eles vão lá e estão tudo desocupado, né? Tipo, eles têm o papai e a mamãe deles para cuidar dele, eles podem ficar gastando o tempo deles, ficar pegando em armas para matar pobre que mora na rua, para matar travesti de noite, sabe? Eles podem fazer isso. E o Estado está se lixando, sabe? O Estado está se lixando, porque o Estado quer mais encher eles de dinheiro mesmo, porque no final das contas, essa gente também não tem nada de paralelo, né? Essas pessoas esses fascistas armados, eles são aliados da burguesia, em última instância, e a burguesia vai lá, né? É verdade. É verdade. Tá certíssima. Certíssima. A gente pode ver essa fortificação da burguesia atualmente com o Partido Novo. Né? O Partido Novo é basicamente isso. Partido de banqueiros, de grandes empresários. Então, Partido Novo é basicamente isso. A gente pode ver isso, a gente pode ver realmente esse medo da população com o comunismo, sabe? Porque existe que nem você disse, existe um medo, um anticomunismo por trás. Só que quando elas entendem, elas começam a perceber, putz, será que eu sou comunista? Sabe? Porque a gente vê que esse medo, pelo menos quando eu comecei a me identificar com o comunismo, eu percebi que tinha muitas pessoas ao meu redor que pensavam, putz, olha a Rússia comunista, olha a Coreia do Norte comunista, olha a Venezuela comunista, sabe? São todos países considerados comunistas,
Alguns que são de esquerda, outros que são de direita, alguns porque têm fama de antigo comunista e outros porque têm um nome de um partido. Não significa que é, sabe? Não, assim, olhando por uma parte pessoal, o PCdoB é um exemplo, é um partido socialista, mas que não realmente luta, sabe? Luta por uma luta sindical liberal, mas não uma luta socialista de base, sabe? Então a gente vê isso, a gente vê esse anticomunismo, esse medo, esse terror, mas é um terror só e apenas da palavra, né? Porque a gente pode ver com o petismo, por exemplo, as pessoas associavam muito um novo socialismo ao petismo, sabe? Porque a ideia socialista ela não é ruim, as efetivações do socialismo não são ruins, mas a palavra ela ganhou um medo muito grande, sabe? Com Che Guevara, matando crianças, Lenin, sanguinário, sabe? Tudo isso. Então a gente pode ver que esse anticomunismo vem crescendo, mas é muito importante que pessoas queiram muito além de também de serem eleitas no meio do partido, mas também se disporem também a ir a outras pessoas e ensinar que, olha, comunismo não é isso, socialismo não é isso, a gente não quer tirar a sua casa, a gente não quer roubar seu carro, sabe? Então, a sua visão sociedade atual é realmente muito real, ela é realmente muito o que a gente vive hoje, sabe? O que a gente tem hoje. E o que a gente vai ter provavelmente por uns 3, 4 anos ainda. A população ainda está muito forte sobre a mente, sobre uma alienação do petismo, sabe? Do petismo e do bolsonarismo, sabe? Então a gente vai ver isso por enquanto, por alguns anos, mas é algo que a gente pode ver que com as movimentações da esquerda radical que também vem crescendo, vem, sabe, vem sendo um confronto, uma parte, uma dupla face não, mas uma, com a contraparte, sabe, dessa luta. Então, dessa luta petista. Então, a gente pode ver que é realmente incrível a sua visão da sociedade atual. A próxima pergunta é: já teve alguma movimentação em alguma juventude? Se sim, pode nos contar como foi sua experiência? Então, tem gente que diz que eu ainda sou jovem, né? Então, sim, tive e tô tendo ainda. Eu sou organizada na União da Juventude Comunista. Eu comecei a me organizar, inclusive, como secundarista, como você, sabe? É, você tá organizado, né? Não sei. Não sei Eu se você. tento. Eu tento porque aqui na minha cidade não existe bem uma organização, porque as pessoas. Não é que não exista, mas é que não. As pessoas não estão organizadas. Eu pretendo botar um projeto em frente para organizar algumas pessoas da minha cidade que pensam como eu, para nos organizarmos em prol da educação e outras coisas pela cidade. Ai, só vitórias, então. Que babado é esse? Então, eu Obrigado. comecei a me organizar quando eu era secundarista, né? Já conhecia socialismo, já queria me organizar, já tinha um tempo. E aí depois das eleições de 2018, eu dei uma olhada assim e descobri que a União da Juventude Comunista, descobri a União da Juventude Comunista, depois descobri o que era o PCB, eu queria me organizar no PCB, mas eu descobri que tinha a juventude. Acabou que a juventude fez mais sentido para mim naquele tempo, no início. Depois eu fui me organizar, né, na militância partidária, mas eu me formei enquanto militante e como formação é uma coisa que nunca acaba, estou me formando enquanto militante da UJC, né? Então, a Juventude, a Organização União da Juventude Comunista, é uma organização anti-imperialista e anticapitalista, socialista, ela é organicamente ligada ao Partido Comunista Brasileiro e é através dessa juventude que eu me organizo também em outros espaços de juventude, né? Como eu sou vice-coordenadora do meu DA, né? O diretório acadêmico, o IGC, do IGC, que é o Instituto que é de Geografia e que é de Geociências, né? Que tem Geografia, Turismo e Geologia na minha universidade. Também construo um movimento que está recém-fundado, né?
travesti e não binários lá na minha universidade. E o movimento por uma universidade popular, né? Você deve ter ouvido falar do MEP, talvez, é, se você é secundarista. E eu também já construí o MEP, e hoje em dia, como eu estou na universidade, acaba que eu vou construindo mais o MUP mesmo, mas são movimentos que dialogam e dialogam também com a luta mais geral da sociedade, porque não existe universidade nem escola popular sem sociedade socialista, né? Então a gente tem que estar o tempo todo pautando isso. E eu acho muito interessante, né? Tipo, a juventude de hoje em dia foca muito na educação, e tudo bem focar na educação no sentido de que as pessoas ali elas vão estar lutando primordialmente por educação, né? Pela qualidade da educação, como eu disse. A gente se organiza por causa de medidas concretas, mas ao mesmo tempo não fazer a conexão das medidas concretas que têm relacionadas à educação, como corte de verbas, sucateamento da educação pública, quando não pagam um professor, quando enfiam um interesse privado ali no meio, sabe? Não relacionar isso com a política econômica de um país um retrocesso enorme, que não faz o menor sentido, inclusive pensando na história própria da organização da juventude no Brasil, né? A gente tem a UNE, que teve um histórico de luta extremamente importante. A UNE literalmente foi um dos principais agentes, a UNE e a UBS, de realizar as nossas estatais, né? De conseguir conquistar as estatais na campanha do Petróleo é Nosso, e também na luta antifascista lá na Europa, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Foi também uma campanha dos comunistas e uma campanha dos estudantes organizados pela UNE, que conseguiu duramente, tinha uma grande influência dos comunistas na UNE naquela época, não sei se você sabe, mas essa influência grande dos comunistas na UNE conseguiu fazer com que, conseguiu pressionar, inclusive, com que o nosso governo se virasse contra o fascismo. Não foi somente uma questão do governo e da relação dele com os Estados Unidos, mas também teve pressão aqui. Pressão para que enviassem nossos soldados para lutarem contra o fascismo na Europa. E em outra ocasião, lutaram pela paz, porque nós comunistas não somos a favor da guerra. A gente entende a paz, mas a gente entende a paz numa perspectiva real e muito generosa de que é um direito dos povos a conquista da paz. Mas diante de uma ameaça fascista, de fato, a gente vai defender, a gente não vai defender uma posição pacifista, né? Ser pela paz não significa necessariamente ser pacifista, né? Sem dúvida alguma. E nesse caso, a gente teve uma participação sublime em estar organizando os estudantes pelas mais diversas demandas. Tanto é que a UNE foi duramente perseguida durante a ditadura militar. Não é à toa, né? A UNE e os comunistas foram duramente perseguidos, praticamente assassinados, mortos, exilados, a sua grande maioria. Não é à toa que a gente, hoje em dia, a gente tem uma hegemonia de uma esquerda que não é revolucionária, por causa disso também. É verdade. A gente tem uma esquerda hoje que é muito ligada ao petismo. Porque parece que eu tô grudado no petismo, mas não é isso. Mas é porque a gente realmente tem hoje uma luta da Mas é porque esquerda. eles são a hegemonia, né? Eles que estão. E agora, hoje em dia, ainda mais depois dessas eleições que o pessoal falou assim, não, vamos ser do PT mesmo. Voltaram para dentro da casa, sabe? Saiu de casa, brigou com os pais, voltou para lá para dentro. Exatamente. Então essa hegemonia ela pega muito, porque muitos partidos, PCdoB, PSOL, sabe? Muito pelo PT, por acreditar que uma luta revolucionária pode acabar não sendo efetiva no momento, então apoiar inteiramente partidos liberais de esquerda. Mas nem Sabe? reforma os caras sabem fazer, sabe? Tipo assim, se eles ainda fossem reformistas, sabe? Mas nem isso eles Exatamente. conseguem fazer. Porque no final Não das contas, conseguiram.
Uma A reforma é gente uma pode coisa ver que radical pra caralho pra conseguir, né? Conseguir uma reforma. É difícil. Eu acho que você tem que ser, assim, não é à toa que os comunistas foram ponta de lança na maioria das reformas que a gente teve. Reforma psiquiátrica, reforma, a criação do SUS, das estatais, universidade pública. Tudo isso a gente estava lá. E são reformas. E é porque, assim, você tem que ser ponta de lança para, numa burguesia desse país aqui, você levar uma reforma a cabo, você tem que comer muito arroz e feijão. E tá a muito gente pela classe pode ver trabalhadora, coisa que a como esquerda liberal nunca vai estar por razões de que ela nunca vai é, fazer. em última instância, o reduto da reação. Fascismo, exatamente. É, não posso explicar, mas realmente eu concordo plenamente. Sabe, a gente tem hoje uma esquerda muito hegemônica, muito ligada a esse petismo, muito ligada a tudo isso. Esqueci o nome da palavrinha, perdão, mas a gente realmente tem que ter uma reforma bem trabalhada. A gente pode ver que na reforma, essas reformas, pequenas reformas do governo Lula, foram reformas que acabaram sendo facilmente desestruturadas pelo governo Temer, sabe? E pelo meio do governo Dilma, porque já estava com o avanço do Temer e tudo mais. Então pode ver que essas reformas liberais, elas não são exatamente reformas, elas são mais passadas de pano. Elas são mais cortinas de fumaça, sabe? De você achar, de enganar a população mesmo, sabe? Muitas vezes, por um partido sindical, como é o PT, vem realmente com uma luta sindical. Mas essa luta, ela vem muito ligada ao liberalismo, que não está disposta ao sindicalismo, está disposta plenamente a uma cortina de fumaça, sabe? A um plano vermelho, a estrela que lembra, sabe? Algo assim que fica ali, mas que vai embora, que pode ir embora a qualquer momento, caso os burgueses não queiram mais. Entende? Então, realmente, a esquerda hoje é muito hegemônica. Vamos para a próxima pergunta. Qual é o seu É uma esquerda pro posicionamento capital, sobre... né? É uma esquerda pro É, capital. Não sei nem se hegemônica é o nome, né? Porque hegemônica mesmo é só a burguesia. Eu acho que a esquerda de agora, ela nem se pretende hegemônica. Eu acho que ela prefere ficar mesmo numa situação bem de não vamos tomar o poder, não vamos. A gente vai levar vamos um só golpe, lutar tá tudo aqui. bem. Vamos fazer um movimento, sabe? A gente pode ver que tem algumas juventudes que lutam por uma revolução, o JC, o JR, sabe? Lutam realmente por uma revolução, mas que a gente pode ver que também alguns partidos que se dizem socialistas não estão bem direcionados a isso, sabe? Não estão bem ligados a isso, estão mais ali por protestos ou então por ser uma representação, algo bem liberal, como o PSOL, sabe? Não significa que não seja importante, mas também não significa que não seja o ideal, sabe? Não seja o que deve ser, sabe? Entendo. Márcia MMS, o próprio governo Dilma começou a tirar alguns direitos trabalhistas. Exatamente, porque quando uma estrutura liberal ela começa a se arrebentar para para os para os burgueses, quando começa a não ser tão efetiva para eles, uma esquerda liberal, os próprios esquerdistas liberais começam a enfraquecer aquela estrutura para a direita liberal, o que, na minha opinião, são todas uma direita. Não, a gente não pode considerar o liberalismo direita, porque nunca foi. E, na minha opinião, nunca vai ser. Mas essa pergunta, qual é o seu posicionamento sobre corte na educação e como deputada, como pretende controlar esses cortes? Como pretende agir para controlar esses cortes? Então, os cortes na educação, a gente pode até conseguir algumas formas, assim, digo, no legislativo de encaminhar verbas para educação. Mas a questão dos cortes na educação no Brasil hoje, ela é uma questão que ela não vai ter como não acontecer se a gente não revogar o teto de gastos, por exemplo. O teto de gastos congelou os investimentos na educação pela inflação durante 20 anos. Isso aconteceu, gente, no governo Temer. E a gente já está sentindo os efeitos disso. É por isso que agora começa a surgir propostas como
pagar mensalidade em universidade. O que a gente pode fazer e deve fazer é destinar o dinheiro público para a universidade pública, completamente para a universidade pública. E não ficar promovendo essas políticas como ProUni, FIES, que na verdade endividam e não da forma tão ostensiva como acontece, por exemplo, em Estados Unidos e Chile, sabe? Mas ainda assim endividam os estudantes e estão literalmente financiando instituições privadas. As instituições privadas elas estão sendo fortalecidas. A gente tem que garantir que dinheiro público seja destinado totalmente para a educação pública e que esse dinheiro seja totalmente utilizado. Porque a gente aqui no estado de Minas Gerais, a gente ainda tem um problema que o governo acha bonito fazer superávit primário em educação, ou seja, ele acha bonito e acha legal, acha símbolo de boa gestão, dá dinheiro para as empresas privadas de educação, que são empresas, tá? Não são escolas pagas, são empresas privadas de educação, destinar dinheiro para elas e não investir tudo que está disponível para investir em educação. Então, o dinheiro que só poderia ser utilizado em educação, o governo Zema não utiliza esse dinheiro todo. E aí isso sucateia a educação. Isso sucateia a educação e a gente tem que, então a gente precisa pensar em remover essas medidas liberais que a gente teve aplicada no governo Temer e Bolsonaro, mas mesmo antes, né? E a gente também precisa pensar em, principalmente, fazer uma política, como a gente disse, uma política econômica forte que dê sustentação para para que esses cortes na educação não aconteçam, né? Então, a gente precisa acabar com o poder político dessas empresas de educação privadas e das empresas financeiras, né? No caso, no mercado financeiro, porque o mercado financeiro está louco para colocar, abocanhar mais um espaço, que é a educação pública. A gente tem que diminuir o poder econômico dessa gente. Isso é primordial, porque, gente, quem que deu o golpe foram essas empresas de educação, né? O Croton, esses grupos assim econômicos, eles estiveram apoiando o golpe. E eles tiveram porque eles tinham interesses em que a educação fosse tratada mais ainda como mercadoria. Não estava bom o bastante para eles, o tanto que eles já cresceram durante os governos petistas. Queriam crescer ainda mais. Então, assim, a gente só faz essa política com enfrentamento, né? Não adianta ficar pensando que isso vai acontecer simplesmente naqueles salões, né, do legislativo, com encaminhamento de verbas e tudo isso, porque isso é importante, né? Isso deve ser feito, mas ao mesmo tempo, até porque mitigação, né, das coisas horríveis que já estão acontecendo, mas é só com uma organização popular radical mesmo que a gente consegue barrar os cortes na educação, de fato, e revogando essas medidas de austeridade, gente. Pelo amor de Deus. A educação não tem como se desenvolver nesse país com a austeridade, ainda mais pensando no quanto a gente precisa ter a longo prazo de desenvolvimento e fortalecimento da educação, sabe? Não tem condições, os professores estão mal pagos, estão tendo jornadas totalmente exaustivas, a situação de permanência estudantil, que é permanência estudantil, né? Uma coisa que que os estudantes não devem mais nem saber o nome hoje em dia, porque realmente não existe política de permanência estudantil para essas pessoas. E quando a gente pensa na nossa gente, né, nas LGBTs trabalhadoras e que estudam também, isso se torna ainda mais, ainda pior, né? Porque a permanência estudantil, ela também olha o seu contexto familiar, mas as famílias das LGBTs não são um ambiente seguro, né? Então a gente precisa garantir para a permanência estudantil que essas pessoas tenham a chance de sair das suas famílias, né, para poder estudar decentemente. O mínimo. Tem que sair da família, a gente tem que garantir isso se essas pessoas precisarem, né, para não morrerem. Acho que é um pouco isso, né? Se você quiser conversar mais sobre isso, não sei se a minha resposta te atendeu.
Não, atendeu sim, atendeu sim. Eu concordo com o que você falou, concordo sim, porque os cortes, né, que a gente vê hoje na educação, eles são realmente muitos, muito absurdos, sabe? Eles são, tipo assim, eles são uma construção de um governo liberal, sabe? Eles Não tem são como, não tem exatamente mais o que isso. cortar, né? Não tem mais. Agora, a única coisa que eles podem fazer é enviar as polícias para as escolas públicas e jogarem os estudantes para fora, sabe? É a única coisa agora que eles precisam fazer, sabe? Não precisam fazer mais nada. Só jogar agora, sabe? Já É, transforma a essas, escola essas, numa cadeia, né? exatamente. As escolas são hoje isso. Elas são confinamento de ideias. As escolas são basicamente prisões para outras inteligências além de matemática, sabe? A inteligência de humanos ela ainda consegue sobressair de alguma forma, consegue estar ali, mas uma inteligência artística, biológica, científica, uma inteligência musical, por aí, elas não são exploradas e também não são vistas. Então, elas são educações que já não recebem o destaque que deveriam receber e são inteligências que acaba se prejudicando ainda mais com esses cortes na educação. Sabe, eu tive um debate com o diretor executivo da AMES BH, que ele conversou comigo, ele falou para mim sobre os cortes do governo Zema aí em Minas Gerais na educação e como isso vem sendo prejudicial, sabe? Como um controle de contratação de professores aí em Minas Gerais tem prejudicado até mesmo ele, sabe? Porque ele passou semanas sem ter aula de alguns professores de português, sabe? Tem assim, salas daí de Minas Gerais, de algumas escolas públicas estaduais, que não estão tendo professores de matemática, porque não pode contratação, sabe? Não tem substituto, não tem alguém que E a esteja tendência é ali. que isso piore, viu? Exatamente. Com esse novo ensino médio, principalmente, porque como os alunos vão sair com uma formação técnica, eles podem futuramente exercer a profissão de professores de matemática, português, inglês e por aí vai, sabe? Isso é uma das coisas que está na norma não, na, na lei desse novo ensino médio, sabe? Os alunos vão poder sair formados e futuramente vão poder trabalhar com professores dessa formação técnica. E essa formação técnica é justamente para ser mais uma passada, ser mais uma cortina de fumaça para essa barragem de contratação de professores realmente que estudaram de um assunto. Então é para emburrecer, é para tornar ainda mais ignorante os alunos, as pessoas, sabe? É uma construção que, se não for rebatida, não for combatida agora, daqui a 30 anos a gente vai ver o resultado e ter professor de matemática que hoje conseguiu completar o ensino médio, que é um ensino técnico, e futuramente dar uma aula de matemática sem entender 1% do que é matemática, sabe? Então a gente tem isso, a gente tem esse perigo, e é um perigo que a população não tem noção, sabe? A população não tem noção disso. Eles colocam, como por exemplo, a aula de novo ensino médio, aula de projeto de vida. Mas quando a gente vai ver as atividades que são passadas pelo MEC, são atividades que privilegiam certas inteligências, sabe? Privilegiam a inteligência matemática e não privilegiam, mas dão um pequeno destaque à inteligência de humanas, sabe? Eu tive uma situação com isso, com uma atividade que eu tive da aula de projeto de vida, que nós tínhamos que escolher alguns, alguns, algumas identidades históricas, algumas figuras históricas que nos representassem. E não houve, sabe, uma pergunta antes de quem você gosta, sabe, para colocar aqui, uma pessoa que você se identifica. Não houve essa pergunta. Uma aluna que quer se informar em psicologia teve que colocar Princesa Isabel como referência. Ela quer se formar em psicologia, sabe? Eu quero me formar em psicologia e quero futuramente ser um membro da política. Não podia colocar Getúlio Vargas como
uma figura, mas era a única figura política que tinha, sabe? Então, na verdade, tinha Nelson Mandela, sabe? Era o único ali que eu poderia dizer, olha, concordo com as ideias desse cara, sabe? Era o único, concordo com as ideias desse cara, sabe? Mas É teve formação colega política meu, liberal, né? é, teve colegas meus que queriam seguir, digamos, profissões de educação física, essas coisas, e não tinha. Tínhamos um atleta, um atleta, sabe? Aquele homem, aquele atleta, aquele jogador de futebol, não é uma referência de uma mera educação científica, educação física científica, sabe? Então, é uma educação liberal, é uma educação que pega os alunos e os desviam de uma realidade, os desviam de suas vontades, sabe? Não tem como você colocar Princesa Isabel como referência de psicologia. Não existe, sabe? Não tem como você, que estuda a história, colocar Getúlio Vargas como um exemplo de política, sabe? É infundável. Então, eu concordo plenamente com o que você falou sobre a escola de educação e eu espero que você seja eleita para lutar contra a escola de educação. Estou aí apoiando você e outras candidatas de um outro partido, sabe? Então, eu espero que você seja eleita também, uma das 4 deputadas aí em Minas Gerais. Mas, partindo Ah, para a mas próxima pode apostar pergunta, que eu vou estar lutando contra os cortes na educação, independente do que for. Porque eu já estou lutando com os cortes da educação hoje. Um dia a gente vai conseguir chegar lá na Universidade Popular, pode apostar. Porque a gente já está mais fazendo. breve. É um movimento que a gente tem que começar agora, sabe? Você vai entrar na universidade, não sei se vai, né? Se é do seu interesse, mas se for Não, do seu interesse, então vai, não vai? Não vai vou sim. me formar, quero me formar em psicologia na Ai, federal. só vitórias. Então, e é uma área que é muito. Que a gente precisa muito de formação política revolucionária nessa área, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo uma mercantilização muito forte da psicologia e também um retrocesso, né, nas conquistas do que foi a luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica nesse país. E a gente tem que Uhum. retomar isso, né? Porque a Universidade Popular também se constrói em aliança com a classe trabalhadora, né? Estudante junto com o trabalhador. E a gente só consegue deter os cortes assim. Acho que isso é uma coisa também que eu esqueci de falar. Temos que defender a revogação dessa reforma do ensino médio e também uma a gente também tem que defender uma diferença, né? E defender também que essa luta antimanicomial ela seja pautada novamente, Sim. até porque não só a luta antimanicomial, mas todo esse conjunto da classe trabalhadora e suas demandas tem que estar acoplados à luta dos estudantes, porque a gente só combate cortes em aliança com a classe trabalhadora. Não adianta pensar nos estudantes isolados da classe trabalhadora. É É, verdade. sim. E também, assim, parece que a direita chegou toda junto, né, nesses últimos anos na conjuntura, propondo todo tipo de reformas. Reforma trabalhista, reforma do ensino médio, reforma previdenciária, e tudo isso, assim, na minha cabeça, quando se fala em reformas nesses âmbitos, de fato, eu acredito que precisávamos de reformas. A gente da esquerda é que tinha que ter pautado, né? Porque É verdade. a realidade é que a gente Nós perdeu a chance, né? faltamos só A gente precisa mesmo de uma reforma trabalhista, uma reforma que diminua as horas de trabalho, uma reforma que dê dignidade, direitos trabalhistas e previdenciários para, por exemplo, profissionais do sexo, para profissionais uberizados, né? Que é uma nova realidade que existe. Então, assim, a gente precisa mesmo de uma reforma trabalhista, mas não essa porcaria que apareceu aí e que o mercado convencionou chamar de reforma, né? Chama de reforma, mas na verdade esse negócio só serve para deteriorar as condições trabalhistas e fazer, daqui a pouco a gente volta para 1914, né? Exatamente. A gente vai voltar para a época que a educação era basicamente um privilégio. Ainda é, né? Ainda é. A Uhum. educação ainda é um privilégio, sabe? A próxima pergunta é:
Qual a sua visão sobre a democratização na cultura do Brasil? Da cultura no Brasil? Então, isso é um movimento que sempre os comunistas muito, tiveram muito interessados e envolvidos, né? Na criação do cinema no Brasil. Criação não, né? Mas assim, no desenvolvimento de um cinema popular no Brasil, é, que a gente percebe que muitos filmes nacionais eles têm sim uma perspectiva de tratar, né, das realidades das pessoas. Isso, em alguns momentos, inclusive, representou uma grande perseguição, né, a artistas. Mas a questão da cultura, ela tem sido muito desvalorizada, né? Não sei se você lembra no governo Bolsonaro, quando você lia o projeto dele, não tinha cultura uma vez, né, escrito naquele Uhum. projeto político. A única vez que aparecia cultura era junto com uma outra palavra, com outro prefixo chamado agricultura, né? Então, para nós é extremamente importante estar fazendo isso, mas assim, entendendo que a cultura é um trabalho, né? Porque não adianta nada a gente achar que cultura. E é isso que faz a cultura ser tão elitizada, né? Afinal de contas, porque as pessoas gastam suas vidas para poder atenderem suas necessidades básicas, mal é mal, né? Comida e às vezes um pouco de lazer. Não, comida, aluguel e sobrar um pouco de lazer, né? No caso vai ser cigarro e bebidas. Nem sei se eu posso falar que Infelizmente. essa é menor de idade. Mas aí essas Nada. coisas assim, Eu, nada, que você isso. nada, né? É realmente uma Você nada. realidade, sabe? A gente tem que encarar, não é nada, mas a gente tem que encarar isso como uma realidade, sabe? A gente vê Sim. hoje até mesmo pessoas da minha idade, sabe? Eu conheço pessoas da minha idade que fogem pro álcool, pro fumo, porque a escola consome, a vida, o trabalho consome, sabe? Então são O pessoas trabalho já são idosas. consome, né, dessas pessoas. E aí acaba que por isso que a cultura vai ficando. Essa é uma razão que faz a cultura também ficar muito mais elitizada, né? O acesso à cultura, né? E isso afeta muito a produção cultural, que acaba virando uma mercadoria nessa sociedade também. Então, Infelizmente, como essa cultura chega ao povo, né? ah, Realmente. total, né? Vira meio que um luxo, né? Como que você vai ter acesso à cultura? Eu falo por mim mesma, né? Por exemplo, quando a minha realidade hoje é uma realidade totalmente diferente de quando eu era do ensino médio, porque quando eu era do ensino médio, eu pelo menos não precisava trabalhar, né? Então, assim, meio que eu trabalhava só para atender a coisas que eu queria imediato, sabe? Fazer um bico aqui, outro ali. Mas aquilo não era uma necessidade para mim. Então, eu podia me dedicar aos estudos. E me dedicando aos estudos, eu podia desenvolver minhas potencialidades. Então, eu fazia canto, fazia dança, fazia teatro. Hoje em dia, basicamente, eu não faço nada, né? Não leio nenhuma ficção, né? Nem um romancezinho. Também não Famoso. leria, né? Porque eu não sou muito fã de romance. Mas, é, tipo, naquela época eu lia tudo, né? Lia até ficção. Hoje em dia é impossível. E não é só por causa que é, eu não me interesso, sabe? Que tem que ler só sobre política. Não, tem que ler sobre outras coisas também, gente. Tem que ter. Tem que existir um Uma visão espaço para isso ampla. na sua vida. E hoje em dia eu sinto que, basicamente, depois que eu entrei para a faculdade, com a pandemia e também com a questão de trabalhar e estudar, isso para mim virou uma realidade completamente distante. Eu não tenho mais ânimo para estar envolvida em intervenções culturais, manifestações culturais, ou mesmo desenvolver minhas potencialidades, sabe? Eu estou o tempo todo cansada. E eu falo isso assim no meu caso pessoal, mas isso é a realidade da maioria das pessoas, sabe? Sim. Na minha universidade mesmo, meu professor vive falando assim que antigamente na universidade a galera penava para ter atividade cultural, mas hoje em dia é mais difícil as pessoas quererem participar disso. É óbvio, né, gente? A pessoa está lá decidindo se ela vai jantar no bandejão ou se ela vai voltar de ônibus. Senão ela vai ter que É. dar pulão, sabe? E dar pulão numa universidade é muito chato, viu? Pelo menos na UFMG os caras não deixam você dar pulão, sabe? É muito difícil. Eles enchem o saco. Eu tentei dar muito pulão. Sempre que eu consigo, eu dou pulão, porque assim, realmente, ó, tenso.
O chuchu Tá não muito tá legal. complicado a situação. O psicológico dos militantes, os psicológicos dos estudantes, dos trabalhadores, todo mundo em geral que faz parte da margem do capital, tá muito desgastado, entende? O É, psicológico tá não, muito. não, e a gente que é militante, a gente ainda é trabalhador, sabe? A gente nem Sim, não deu nem a chance da gente abdicar disso, sabe? Que sacanagem. Eu acho que tinha exatamente. que ter, inclusive, sabe o quê? Tinha que ter uma licença para você comparecer a reuniões de militância e faltar ao trabalho. Tipo, atestado médico, Ah, eu tô atestado da lutando. Olha, militância. eu tô lutando aí pra tu conseguir continuar aí, tá? Dar um apoio, sabe? Mas é realmente. Esse excesso de democratização foi um tema que eu peguei hoje porque eu falei hoje numa redação. E aí eu comentei nessa minha redação muitos desses pontos que tu falou. Eu falei que a democratização no Brasil, ela se torna impossível se a gente pensa no Brasil como uma democracia burguesa. A gente olha para o Brasil e vê ela como uma democracia burguesa, sabe? A gente não pode olhar para o Brasil, enxergar uma democratização e enxergar a democracia burguesa junto, porque não há. A democracia burguesa, ela é para 1% da população, e ela não é democracia, é porque democracia vem de demos, que é povo. Então ela não é democracia, sabe? Então, justamente o que tu falou, quando a população ela começa a ter acesso, começa a ter informação, ela começa a ter noção do que acontece ao redor dela, sabe? Ela começa a ter noção do que muito que ela vê ali, ela quer aproveitar, ela quer sentir, ela quer estar, ela quer entender. Então, quando a gente está na sala de teatro, nessa dança, nessa assistindo uma dança, assistindo algo, lendo um jornal, fazendo isso, a gente desperta a curiosidade de se conhecer e conhecer como aquilo foi produzido. E a gente começa uma construção de de uma consciência de classe, sabe? De por que que eu não consigo ir a esse lugar? Por que tantas pessoas não conseguem ir a esse lugar? E por que que essa pessoa está lutando para que eu não consiga ir até esse lugar? Sabe? Por que tem burguês aumentando a entrada de cinema, sabe? Tudo isso. Então, a gente consegue ver que toda essa falsa democratização, porque ela não existe, sabe? Essa democratização no Brasil da cultura ela não existe. Ela é basicamente algumas pessoas que conseguem trabalhos, conseguem trabalhos que já estão bem estruturados, conseguem visitar esses lugares. Ou então jovens que não têm muito com se preocupar, além do ensino, sabe? Não trabalham, além do ensino, e conseguem aproveitar. Mas tirando isso, os outros 80% da população que é fora desses jovens que conseguem ter esse aproveitamento, não conseguem aproveitar, não conseguem se jogar, se debruçar sobre isso. Então é muito real isso que tu falou, essa vivência de não conseguir ter tempo para as coisas, não conseguir ter tempo para ler, não conseguir ter tempo para entender, sabe? É uma coisa que é real e que há um tempo atrás eu inclusive vi, inclusive assisti um vídeo da Sabrina Fernandes, que eu acho que tu conhece, que ela fala de tempo, tempo de bem-estar, tempo de respirar, eu acho que era o nome do vídeo, sabe? Então ela falava que uma mulher preta, que que é 50% da população, 50% da população preta, uma mulher preta que que trabalha, que tem filho, que tem que estudar, que ajuda o filho, ela consegue ao menos uma hora assim de lazer. Essa mulher não vai conseguir aproveitar um cinema, um teatro, não vai conseguir sair para tal lugar. Em um final de semana, a gente não pode usar como uma espécie de desculpa para essa vivência tão ruim que a população passa, sabe? De no final de semana eu vou poder ir para o cinema. Não, não é assim. Estudei de manhã, trabalhei à tarde e fui ao cinema à noite, sabe? Li um livro à noite. Entende? Acho que tem até uma frase do Karl Marx em um livro dele, que eu esqueci agora, que ele fala sobre pescar de manhã, trabalhar à noite e escrever um poema, e trabalhar à tarde e escrever um poema à noite. Então a gente tem que enxergar isso. Eu acho que a sua opinião sobre isso é muito importante, porque
mostra-se que há essa vivência, sabe? Com mulher preta, trans, trabalhadora e estudante, consegue-se ver que a partir da sua vivência, essas pessoas como você e além de você realmente têm essa dificuldade, sabe? E que ao ter alguém que esteja lá para realmente lhe representar, e não só ser um significado de representação, que é o deputado mas ser realmente uma representação do povo, estar ali não só como si, mas como um todo, entende? Então essa sua ação e essa sua palavra, essa sua vivência realmente é uma vivência real. Então, eu gostei muito da sua resposta e uma resposta real, uma vivência certa, sabe? Eu queria agora ir para a próxima e última pergunta, que é: você está disposta a lutar por uma revolução, enfrentar as privatizações, entregar seu tempo completamente a uma luta revolucionária? Essa é uma pergunta que eu vou fazer a você hoje e também vou fazer a outros deputados e outras pessoas que estejam aqui comigo. Então, essa é uma pergunta que eu quero sempre trazer aqui, sabe? De perguntar, de colocar à frente desse militante o que vem pela frente, sabe? De realmente estar disposto a isso, entende? Então, essa é uma pergunta que eu quero entregar a você agora. Então, eu sou de esquerda, né? E uma coisa que eu vou falar, eu sempre estive disposta a lutar por uma revolução e pela, e pelo fim das privatizações, e contra as privatizações, né? O que eu não tinha certeza se eu estava disposta era quando eu entrei, eu não sabia muito se eu ia ser candidata, não, sabe? Isso que foi uma coisa que eu me confrontei depois. É, tanto é que eu escolhi o Partido Comunista Brasileiro, né? Veja só. Eu não escolhi o PT, ou o PSOL, ou o PDT. Porque se eu quisesse só. é, Se eu quisesse acreditasse somente na luta institucional, talvez eu tivesse escolhido um partido desses, né, que tem mais inserção na luta institucional. Mas não, eu escolhi o Partido Comunista Brasileiro, que a única coisa que eu sabia que a galera lá estava disposta a fazer era lutar por revolução. Então eu falei assim, então é com vocês mesmo. Porque é a única saída pra gente, sabe? Como se diz o tal do Marx, né? Que é um cara que tá ficando muito famoso hoje em dia na internet, no O TikTok. Carlinhos, Esse Carlinhos aí. Como diz ele, a classe trabalhadora não tem nada a perder com uma revolução comunista, somente suas correntes. E eu não gosto muito de corrente, não, honestamente. verdade. Essas correntes, elas são a nossa lástima, sabe? Elas são, enfim, eu concordo. E eu acho que essa luta revolucionária, ela faz parte do dia a dia e de uma construção revolucionária, de uma construção política, sabe, de um militante. A construção política do estudo de um militante, de uma formação de um militante, está diretamente ligada a esse estar a uma revolução, sabe? E a gente precisa, como militante, levar esse estar como revolução a outras pessoas, sabe? De outras, da população. De entender que a gente só vai conseguir mudar alguma coisa com uma revolução, sabe? Com uma mudança, com o fim das privatizações, com a estatização, a estatização é necessária, e com o fim dessa alienização e dessa exportação horrível, terrível, que não funciona de maneira alguma, pode funcionar para suas elites, para não para nós, sabe? Então, essa sua resposta é real é, de novo, uma resposta de alguém que vive esse ensinamento e essa formação militante. Essa foi a última pergunta. Então, eu não tenho outras, mas eu tenho a agradecer a sua participação hoje na live e eu tenho a agradecer a sua disponibilidade, mas também a sua coragem a lutar por um Brasil melhor e lutar por uma sociedade
democrática de demos, sabe? Não de 1%. Então, eu apoio a sua candidatura e apoio a sua luta, sabe? Então, eu espero muito, muito, muito que você vença. Eu espero você e outros candidatas de um outro partido que eu apoio. E eu espero que a gente consiga realmente mudar esse país que a gente vive, sabe? Muito obrigado. Ai, obrigada a você. A gente se encontra na luta, né? Bora se organizar, botar a galera aí da sua cidade para dar trabalho para essa galera aí da sua cidade. Tarefa. Tarefa para os militantes aí, viu? Obrigada. Muito Qualquer obrigado. coisa pode chamar, tô sempre aí, tá? Obrigado, Venceremos. a mesma coisa comigo. Tô sempre aí em uma luta pela revolução nesse país. Realmente muito obrigado pela live. Pessoal, a live fica por aqui. Obrigado pela participação. Obrigado por acompanhar, acompanhar ela também nessa luta cotidiana revolucionária. Então, muito obrigado. E vejo vocês na próxima. Eu espero ver vocês na próxima. É isso. Obrigado e adeus. Tchau, gente.